Fala galera, tudo bem? Eu quero compartilhar uma palavra rapidinho com vocês. Está em 1 Samuel, capítulo 3, o primeiro versículo diz o seguinte: Samuel ainda era um menino e ajudava Eli na adoração a Deus. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Eu quero fazer uma introdução antes de conversarmos, de falarmos um pouco sobre Samuel. Eu lembro na minha adolescência, na época, o meu pastor, numa das ministrações, ele usou uma seguinte frase: corpo no pasto, coração no trono. E até hoje essa frase mexe comigo, até hoje essa frase tem um efeito, né, na minha vida. Que muitas vezes, por mais que as situações estejam adversas, as circunstâncias à nossa volta não sejam favoráveis, nós precisamos entender isso. Independente de qualquer situação, o nosso coração precisa estar no trono. O nosso coração precisa estar ligado em Deus. E ele usou nessa frase justamente falando de Davi. Se você olhar a história de Davi, ele quando o próprio profeta Samuel, quando Deus chega para Samuel e fala: "Ei, você precisa ungir um outro rei para ficar no lugar de Saul". Samuel ele pega, vai até a casa de Jessé. E Davi não é convidado para o sacrifício. Davi não é convidado para estar junto com a família, junto com os irmãos, junto com seu pai. Então Samuel fica olhando os filhos de Jessé, olha a aparência e vê, não, esse tem jeito de rei, esse tem postura de rei. Então Deus fala para Samuel: não é este. E vai um, vai outro, vai passando todos os filhos de Jessé. E quando não tem mais nenhum filho, o profeta fala para Jessé: acabou seus filhos, não tem mais nenhum. Então Jessé lembra: existe, tem um caçula, está no pasto cuidando das ovelhas. O profeta manda chamar. Quando Davi chega, Deus fala para Samuel: este pode ungir este menino, é ele o rei. Então Samuel unge Davi. Porém Samuel em nenhum momento fala para ele o porquê, o que está acontecendo, o que Deus falou com ele. Não, simplesmente Samuel chega, pega o menino, unge o menino. E a Bíblia fala que a partir daquele momento o Espírito do Senhor ficou com Davi. O que eu quero dizer com isto? A tua intimidade no secreto, o teu relacionamento com Deus no secreto, as tuas experiências com Deus no secreto, a maneira que você conduz a sua vida no secreto, ela vai haver um reflexo perante os homens. Então, quanto maior a sua busca em Deus no seu secreto, maior o reflexo disso para os homens, para as mulheres. Eu quero motivar você a, neste tempo, a cada vez mais priorizar o teu secreto. O que muitas vezes acontece é o inverso. Nós queremos um intermediário, nós queremos estar no meio da multidão, nós queremos estar no meio de tantas outras pessoas, buscando uma forma de ouvir Deus, uma forma de ter um relacionamento com Deus, mas por terceiros. Entenda, não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que isso é pecado, não estou dizendo que isso é contra a palavra de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que você viverá a totalidade da presença, viverá as promessas que Deus tem para você quando você priorizar o secreto. Em Samuel capítulo 3, né, diz que a palavra de Deus já não era tão vivida. Deus já não trazia tantas visões, Deus já não se manifestava mais naquela época. Então Deus começa a falar com Samuel. Samuel era um menino ainda. E Deus chama Samuel. Samuel, sem conhecer a voz de Deus, sem saber quem que estava falando, corre para o profeta Eli. Porque ele achava que era o profeta falando. E o profeta fala que não é. E ele escuta novamente a voz, ele vai ao profeta e o profeta fala que não é. Quando o profeta entende que era Deus falando com o menino, ele fala: quando você ouvir a voz, diga: eis-me aqui, Senhor. É o Senhor falando com você. Então Samuel volta para o quarto e quando a voz fala,
Então, a partir dali, Samuel começa uma intimidade com Deus. Samuel foi um dos grandes profetas da palavra. E grandes experiências, né, está registrado através da vida de Samuel. O que ele viveu, as coisas que aconteceram através da vida dele, Deus fazendo milagres, operando milagres, profecias, promessas. Só que tudo começou num quarto, na sua intimidade com Deus. É tão fácil hoje nós buscarmos uma palavra de Deus para atingir nossas emoções, nosso sentimento, aquilo que nós queremos. E só que é tão difícil nós buscarmos no nosso secreto uma intimidade que nos leve a viver o sobrenatural de uma forma sem intermediário, sem ter ninguém fazendo esse meio de campo, uma ligação direta com Deus. Então, que este tempo você priorize o teu lugar, o teu secreto com Deus. Samuel era um menino e ele nunca tinha passado por essa experiência. Ele não sabia que era Deus falando quando o Senhor fala a primeira vez com ele. E quantos de nós estamos ouvindo a voz do Espírito, só que nós não estamos discernindo que é o Espírito, nós não sabemos que é o Espírito falando, porque o nosso secreto ainda está raso, o nosso secreto ainda está tão longe. E quantas vezes Deus vem, fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes, e nós não conseguimos entender, nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos saber quem está falando. Né? Quantos de nós não conseguimos compreender o chamado de Deus para nossas vidas? E muitas vezes nos questionamos por que isso acontece, por que tal situação está acontecendo, por que esse problema, por que essa pandemia, por que, né, a falta de dinheiro, por que a falta de alimento, por que. Só que Deus já está falando e nós não estamos ouvindo. Por que será que é tão fácil a gente levantar esses porquês, essas dúvidas, se a resposta está do nosso lado, se a resposta está conosco? Lembre-se, o teu corpo pode estar no pasto. Você pode estar passando por um problema. Você pode estar passando por uma dificuldade. Mas confie em Deus. Confie nas promessas. Confie naquilo que Ele está falando. Você pode me questionar e dizer: Douglas, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Como que eu sei que é Deus falando? Vá para o secreto. Ele te aguarda no secreto. Eu quero ler alguns versículos de Salmos 37. Ponha sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua casa brilhe como o sol do meio-dia. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus, e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Ele sempre é generoso em dar e em emprestar, e os seus filhos são uma bênção. Preste atenção nos bons e observe os honestos, e você verá que as pessoas que amam a paz deixam descendentes. Existem promessas. Aqueles que confiam no Senhor, eles vão viver bem. Se você cuidar do seu coração, você vai viver bem. Você, mesmo em situações complicadas, o Senhor não vai deixar você caído. O Senhor não vai deixar você ficar sem o alimento. Deus não vai te abandonar. Deus, ele não é um homem para mentir. Ele não é um homem como eu, como você, que somos falhos. Ele jamais vai nos abandonar. E se cairmos, Ele jamais vai nos deixar ali, estendido no chão, sem esperança nenhuma. Ele estará sempre com as mãos estendidas. Vai nos ajudar a levantar, para viver as promessas que ele tem. E se Ele prometeu, se Ele tem um chamado para sua vida, se Ele já falou com você, confie e acredite. Lembre-se, o teu corpo pode estar no pasto. Você pode estar ali, como Davi, cuidando das ovelhas.
enfrentando o lobo, enfrentando os leões. Eu fico imaginando essa cena, né? Veio o leão, veio o urso e simplesmente Davi arrebentando com esses animais. Eu tenho certeza, amado, que ele chegou em casa e foi falar para os seus irmãos: "Oh, hoje veio um urso lá, queria comer a ovelha do pai, mas eu não deixei, eu matei." E talvez dentro da sua própria casa ninguém deu importância. Ah, sério, que legal. Não deixe que as situações ao seu redor, à sua volta, venham te frustrar, venham te desanimar, venham te levar para longe da presença, venham te tirar do secreto. Quando Davi ele é ungido, quando o Espírito vem sobre ele, e ele entende o que ele está fazendo, começa a surgir um reflexo perante os homens. Ele começa a ir para o palácio, ele começa a enfrentar gigantes, ele começa a crescer. Os seus desafios começam a aumentar e os milagres começam a aumentar. Entenda, a dificuldade nunca vai cessar. As lutas nunca vão cessar, vão cessar. Porém, o Senhor jamais vai te abandonar. O Senhor jamais vai te deixar de lado. O Senhor jamais vai te abandonar. Confie nas promessas. Deixe o Espírito tomar conta do seu coração. Cresça em suas emoções, cresça no seu espírito, cresça, amadureça no seu secreto. E eu tenho certeza que você vai viver tempos de milagres. Que o seu coração esteja sempre no trono. Confie nas promessas do Pai. Amém? Eu quero orar por você e que o Senhor te abençoe grandemente. Amém? Deus, eu quero colocar, Senhor, cada um que está assistindo esse vídeo, está ouvindo, Senhor, essa mensagem. Nos ensina a ter um coração voltado para o Pai. Nos ensina a ter um coração, Pai, voltado para o trono. Deus, não olhando mais a situação, a circunstância à nossa volta, ao nosso redor. Mas que nós venhamos a olhar além disso. Que os nossos olhos estejam fitados no Senhor. Cuida, Pai, do nosso coração, da nossa mente. Guia-nos, Senhor Jesus, para viver como homens bons. Para viver suas promessas, para ser guiados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. E que no nosso secreto nós venhamos a ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Na nossa intimidade, no nosso relacionamento. Que nós venhamos a crescer, a amadurecer. Pai, que o Senhor venha tomar conta de nossas casas, de nossas famílias, de nossos lares. E que nossas casas venham ser a sua morada. Em nome de Jesus, que o nosso coração esteja junto com o Pai. Amém. Amém. Deus abençoe sua família e que você viva milagres de Deus, as promessas de Deus. Amém.